Gente, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Eu estava ali sentada vendo o Yuri falar. Gente, é a cópia do Allan Kardec, né? Falei, Jesus, que isso? Aí ficou vermelho, não sei por quê. Pois é, a cópia. Mas é isso. Mas, gente, é interessante, né? Eu estava também ali refletindo. Vou falar uma coisa com vocês. Eu não sei vocês, mas eu, sinceramente, tem dia que eu levanto como eu fosse a própria espiritualidade superior. Me sentindo, acordo assim, lá no topo. Mas também tem dia que eu acordo e chamo Deus para uma DR, para poder rever o meu contrato reencarnatório. Que eu digo, pera lá, vamos bater um papo aqui, porque isso não está certo, tem um troço errado nesses códigos aí, nessas cláusulas. Porque são tantas atribulações que a gente vai vivendo no dia a dia, né? A vida é tão cheia de fatos que vão ocorrendo, sombras que nos assustam, dias de muita claridade. Um dia a gente chora que a gente parece no outro dia um sapo, boi, o olho. E tem outro dia que a gente ri de doer o estômago. E tem dia que chegam umas provas, chegam umas coisas umas provas tão pesadas, que chegam com nome, sobrenome e com endereço correto na porta da gente. E aí a gente fica perguntando, eu estou falando de mim. Pera lá, tem um negócio errado aí. Vamos discutir outra vez essas questões. Eu não sei se isso ocorre com vocês, mas comigo ocorre. E aí a gente vê que realmente a vida é cheia de tropeços, de aprendizado. Chegam essas provas assim, tipo prova de professor de última hora, que você chega, ele entra na sala e diz, hoje é prova. E aí você, né, fica assustado. Mas eu estou sozinha nessa ou isso acontece com vocês também? Isso ocorre com todos nós, né? E pensando nisso, nessas consequências da vida, nessas coisas da vida, é que hoje eu convido a vocês para que juntos possamos fazer uma reflexão muito simples e direta, de coração para coração, sobre, deixa eu ver se eu abro aqui, onde é que nós estamos aqui? Acho que é aqui. Aqui. O propósito da vida. E aí, eu pergunto a vocês, uma perguntinha bem rápida. Pense por fração de segundo. Se vocês hoje pudesse resumir a vida de vocês até o dia de hoje, em uma só palavra, que palavra seria? Luta? Gratidão? Deixa eu abrir ele aqui. Oportunidade? Recomeço? Cansaço ou gratidão? Tem todos esses momentos, né, na vida? Tem todos esses momentos, realmente. Porque, como comentei no início, tem dia que a gente chora,
Mas tem dia que a gente ri. Tem dia que a gente não consegue enxergar nem a ponta do nariz de tão anuviado que a gente está. Então, é realmente um mix, se a gente for falar, se a gente puder resumir em uma palavra, é impossível. É totalmente impossível. Mas as lutas, os aprendizados da vida, na realidade, elas são tanta uma diversidade tão grande de experiências que nós vivemos, que nós temos essa dificuldade. Na realidade, nós não entendemos o porquê, muitas vezes não entendemos o porquê de tantas atribulações que nós atravessamos numa vida. E muitas das vezes nós achamos, deixa eu ver se eu vou aqui, que é só nós, é só conosco que ocorre. Parece que a gente anda como se fosse, com esse caso aí, uma nuvenzinha sobre a cabeça. A gente está na multidão, mas você não consegue enxergar a nuvem de ninguém. É só a sua. E mesmo que o outro venha falar para você sobre a nuvem que ele está carregando, você ainda acha que a sua é mais pesada. Nós não conseguimos, quando estamos debaixo dessa nuvem, nós não conseguimos enxergar. A gente entende que o outro está passando. Ah, mas o meu é muito pior. O outro está com uma doença terminal e você está com uma unha encravada, mas a sua encravada é pior. Porque a gente não tem. Quando estamos neste meio, a gente realmente tem dificuldade. E aí vem as questões dos porquês. Aí vem os porquê isso? Por que comigo? Por que eu sofro tanto? A gente começa a se questionar nisso daí. E a gente começa muitas vezes a perguntar se a vida tem sentido. E é dentro dessa questão, dessa busca do porquê, e de achar que a vida não tem sentido, é que nós vemos tantos suicídios, tantas pessoas saindo da vida, por não conseguir achar este sentido, não conseguir achar uma porta, uma janela aberta que ela possa se desbruçar e enxergar uma luz além disso. Elas simplesmente se fecham na nuvem. A Associação Mundial de Saúde saiu agora, há pouco tempo, uma pesquisa em que falava que 720 mil pessoas por dia saem da vida através do suicídio. Imagina, gente, 720 mil por dia saindo da vida, deixando a vida pelo suicídio. É muito triste isso. E a gente vê nas mídias agora que não só o adulto, né? Quantos adolescentes estão partindo para isso. E a gente começa a perguntar: qual o propósito da vida? Qual o propósito da vida? Mas quando nós perguntamos qual o propósito da vida, automaticamente nós vamos fazer uma segunda pergunta. Mas de que vida que eu quero saber o propósito? De que vida? Talvez alguém me fale assim, não, a vida da Maria é a do João. Não, eu não estou perguntando de qual vida. Aí a gente recorre a Kardec, Livro dos Espíritos,
entre a pergunta 76 a 83, que ele nos fala, ele nos especifica, deixa eu ver se eu vejo aqui, que os espíritos são individualização do princípio inteligente, como o corpo são individualização do princípio material. Então aqui ele já nos explica que existe 2 tipos de vida: a espiritual e o material. Então quando a gente fala, qual o propósito da vida? Mas de que vida você está falando? Porque as 2 vidas têm o seu propósito, têm o seu objetivo. E na pergunta 79, ele ainda é mais específico. Esse é na pergunta 79, desculpe. Na 132, ele fala sobre qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Deus lhe impõe a encarnação como um fim de fazê-los chegar à perfeição. Ele nos fala na primeira, na 79, que existe 2 elementos: o inteligente, que é o espírito, e o material. A vida espiritual, a vida inteligente, o material. Criação de Deus, centelha divina. Aí quando, vocês já ouviram falar, algumas pessoas de alguns outros segmentos religiosos que dizem assim, nós só temos uma vida. Vocês já viram isso? Tem que aproveitar, só tem uma vida. Só tem uma vida. Mas eles não estão errados, não. Nós só temos uma vida mesmo. A vida que Deus nos deu. A vida que Deus criou em nós. Centelha divina. Nós fomos criados simples e ignorantes. Como espíritos que viemos desenvolvendo por milênios e chegarmos ao plano nominal que somos hoje. Então, quando eles falam só temos uma vida, sim, realmente nós só temos uma. Porque o espírito, ele é imortal. Uma vez criado por Deus, nós somos imortais, não somos eternos. Porque quem é eterno é só Deus. Só Deus é eterno, porque Ele não teve início e não tem fim. Nós somos imortais, porque fomos criados. E para que nós fomos criados? Simples e ignorante. Todos iguaizinhos. Para o caminho da perfeição. Mas nunca seremos perfeitos, porque perfeito é Deus. Nós somos perceptíveis, nós vamos ao caminho da perfeição, mas nunca seremos. E como imortais. Agora, a outra vida é a vida física. Na vida espiritual, como espírito, qual o objetivo, qual o propósito dessa vida? É crescermos, sermos perfeitos. E a vida material? A vida física, o corpo, também podemos dizer qual o propósito da vida física. Por isso que eu falei que quando se pergunta qual o propósito da vida, nós temos que perguntar de que vida estamos falando. A espiritual ou a corporal, a material? E na material, nós temos na pergunta 132, quando o espírito, ao reencarnar, ao voltar ao corpo físico, ao criar a matéria, que Deus nos dá a oportunidade de voltarmos ao corpo físico. Kardec pergunta ao Espírito Verdade qual o objetivo da encarnação do Espírito. Deus lhe impõe a encarnação como fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, é através da encarnação é que vamos, como espíritos, chegar à perfeição. Mas aí alguém pode dizer assim, puxa, mas Deus é perfeito, Deus
tudo que ele cria perfeito. Por que ele já não nos criou perfeito? Ia quebrar um galho imenso, né? Pra gente. Ia dar uma mão e tanta. Mas não. Por quê? Jesus nos disse isso. Cada um segundo as suas obras. Cada um de nós trabalhando em si para esse aperfeiçoamento. Um pouco mais preguiçoso, outro um pouco mais atento. Por isso que fomos criados simples e ignorantes iguais, mas cada um de nós está no nível. Estamos em patamares diferentes. Bem diferente. O objetivo. Qual o objetivo da reencarnação? Por que que na reencarnação nós temos tanta dificuldade quando encarnados? Que daí a gente, vamos ficar lá no mundo dos espíritos, andando de nuvem a nuvenzinha, tocando harpa, mesmo que a gente não saiba, lá a gente aprende, não é assim? Tocando harpa. Por que voltar? E por que tanta dificuldade? Não poderia ser mais fácil a gente voltar e não ter tanta dificuldade assim? Qual o motivo disso? Qual o objetivo disso? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele já nos fala no capítulo chamado Justiça das Aflições. A necessidade que nós temos nessa reencarnação, a encarnação em si, é para nós uma escola, um aprendizado. Cada vez que nós enfrentamos uma dificuldade, que a gente pergunta, mas por quê? A gente deveria perguntar, para quê? E não por quê. Para que eu estou enfiando? Para que eu estou enfrentando isso? Qual é o objetivo? Porque muitas vezes diz assim, gente, eu juro que eu não fiz nada para merecer isso. A gente jura de pé junto. E achamos muitas vezes que é injustiça o que nós estamos passando. Mas injustiça às nossas vistas, não as vistas de Deus. Porque é muito comum, nós já sabemos desse ditado que todo mundo comenta, é que se um pai físico, ele não dá ao seu filho que pede um peixe, uma serpente, como que Deus, bondoso e misericordioso, Pai divino, daria a nós, os seus filhos, uma missão que não poderíamos executá-la? Como? Então, diante das dificuldades é que nós vamos ver o que nós precisamos, o que aquela dificuldade está nos dizendo. Como é que diz? As vicissitudes da vida derivam de uma causa e porque Deus é justo, justa há de ser a causa. Deve ser essa causa. Então, nós temos que estar muito atento para isso, nessa questão que quando a gente encontra uma dificuldade, a primeira coisa a gente se lamenta. Estamos numa escola igualzinha à escola comum que nós temos aqui na Terra, os educandários que nós temos. Cada um de nós espiritualmente está matriculado num nível, numa classe. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que estamos numa escola? Todo mundo acha? Então me diga, não preciso me dizer, mas pense, qual é a matéria mais difícil para vocês? Aprender a amar. Aprender a amar? Como é que é? Eliminar o egoísmo.
Olha, as matérias são tantas, o currículo é tão grande, que fica difícil da gente dizer qual é a matéria mais difícil. Porque muitas vezes chega uma dificuldade para a gente, chega um problema, como eu falei para vocês, chega com nome, sobrenome e endereço certo, direitinho para a gente. Aí é a hora, em vez da gente lamentar, da gente pensar, o que isso quer me ensinar? Qual é a lição que eu tenho que tirar disso? O que eu faço com isso? Lamento? Me desespero? Me descabelo? Ou faço uma introdução e reflito o que é isso? Porque ninguém está aqui nessa escola da vida somente para o recreio, somente para merendar. Não. Nós temos... Eu não sei vocês, eu falo por mim, mas que tem hora que a gente esquece disso. A gente esquece do propósito da vida. Do propósito da vida física. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho esse mala do meu irmão do meu lado? Por que eu tenho fulano? A vida acaba sendo para nós, espíritos encarnados, um crossfitness espiritual, aonde a gente tem exercícios em todo setor. Você encontra exercício num trabalho com um chefe, com um colega, dentro da família. Então, Jesus amado, dentro da família o bicho pega. Fica realmente difícil. Então, em todos os setores, nós temos sim. Então, é buscarmos um objetivo para isso, não esquecermos disso. Que como numa escola nós queremos sair daquela série, mudar de série, ou conseguir um diploma, sair daquilo ali, nós temos que botar na cabeça isso. Como isso? Não é fácil. A gente esquece, realmente. Mas devemos ter isso sempre que possível. Lembrar desses desafios que nós vamos ver. Porque nessa reencarnação, é com a reencarnação que nós crescemos como espírito. Na erraticidade, que é o tempo que o espírito está fora da encarnação, que ele está no plano espiritual, ele pode desenvolver-se sim. Mas não com todas as possibilidades de crescimento que a gente tem na reencarnação. Muitos espíritos, e não é fácil, não é que brincadeira, muitos espíritos que já são de níveis maiores quando estão para reencarnar, os seus, vamos dizer, protetores, os seus mentores, eles avisam, você vai para o mundo encarnado. Cuidado! Cuidado! E nós também temos que, se eles que são espíritos superiores são avisados para ter cuidado, imagina nós perrapados. Muito mais nós temos que ter. Essa resposta das dores que a gente passa aqui no plano físico, quando encarnado, quando ele fala que as dores que nós sofremos, o capítulo 5 do Evangelho nos fala sobre isso, que podem ser coisas desta vida, que escolhemos mal e estamos passando por uma prova, estamos sofrendo as consequências daquilo que escolhemos hoje, nessa reencarnação. Mas muitas estão vindo também de outras vidas. E é muito fácil, né, da gente identificar isso. Quando você sabe que você chutou a canela do outro e ele veio e te chutou a sua e a sua doeu mais, foi a sua escolha da agora.
Mas muitas vezes a gente não encontra explicação por o que nós estamos passando. Mas o que eu fiz? Não fiz nessa. Mas e na outra? Eu não sei. Eu não sei. Aí a gente quer revidar. Infelizmente, nós não sabemos agir, nós só sabemos reagir. A situação ocorre e a gente já tenta reagir em vez de agir. E o que é o agir? O agir é o que Jesus nos trouxe, são os seus ensinamentos, é o que a doutrina espírita tenta avivar em nós, trazer o conhecimento de como devemos agir. E é na prática, ninguém muda assim, de um dia para o outro. Não é porque eu li uma frase bonita aqui, que eu digo, ai, que lindo, eu quero ser assim, que amanhã eu já vou ser. São práticas. Hoje a gente faz, amanhã você chuta o pau da barraca e diz, puxa, mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu não devia fazer, mas pelo menos já está no alerta. Então é manter desta forma. A dor que nós sofremos, geralmente a gente tem a dor como punição e ela não é punição. A dor não é punição. Tal como uma dor de cabeça, exemplo. Temos uma dor de cabeça. É um alerta para a gente ver o que está acontecendo. Muitas vezes é um problema no fígado. Não é o fígado que está doendo, mas a cabeça é o reflexo do fígado. Então, é um alerta que está nos chamando, nos alertando que alguma coisa está errada. Então, a dor, quando nos chega, de uma forma ou de outra, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela o jeito que ela for, ela está nos trazendo um alerta que alguma coisa não está correta, que tem que ser corrigida. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós só entendemos a dor como punição. E se há dor, ela está vindo como um tratamento. Mas a gente não quer sofrer. Quem aqui quer sofrer? Que levanta a mão. Ninguém quer sofrer. Não é? Isso é certo. A dor é um despertar. E Jesus já nos disse, venham a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu aliviarei. Porque muitas vezes a gente não vê saída. A gente está com aquela nuvenzinha na cabeça que muitas vezes até nos cega um pouco e a gente não vê saída. E a saída está aqui. Chico Xavier, uma vez eu li muitos anos atrás, eu vi uma frase de Chico que eu achei muito interessante. E guardo isso comigo até hoje. E tento, não estou falando que eu faço, hein? Tento, porque fica registrado, né? Vai que chega lá em cima, né? Não, fica registrado, não. Então estou falando. Tento fazer. Chico Xavier uma vez disse, quando você vê que não tem a situação, não tem saída, quando você não enxerga a saída é a oração. É a oração que nos abre um patamar para enxergarmos um pouco mais à frente. E é por isso que Jesus vem dizer, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é nele que a gente deve buscar isso. Jesus nos ensinou e exemplificou para nós como vencer as dificuldades, como vencer o mundo que nós falamos e os mundos de aflições. Ele nos ensinou. Interessante é que nós
nos ensinamentos de Jesus, a gente foca muito na crucificação do Cristo, no Calvário, na dor. Mas Jesus, ele nos ensinou nenhuma palavra, nenhuma vírgula, nenhum ponto que Jesus nos trouxe foi à toa. Foi por vir, Não. Tudo que ele nos trouxe tem um objetivo. Então a passagem dele, aquele sofrimento, carregar a cruz, os cravos, os sofrimentos, no momento do sofrimento de Jesus, claro que era um espírito do nível dele, mas o que ele fez? Ele perdoou. Ele perdoou. Ele prometeu àquele outro que estava crucificado de estar com ele. Mas nós só nos pegamos, só nos agarramos, só enxergamos, só colocamos foco no sofrimento de Jesus. Mas o sofrimento de Jesus não foi só para mostrar a dor ou só para mostrar isso. Foi para mostrar que após o sofrimento veio o quê? A ressurreição. Nós não focamos na ressurreição após a dor, após o sofrimento. Nós focamos só no sofrimento e assim somos nós na nossa vida. A gente foca no sofrimento em vez de focarmos no que ela vai nos trazer de benefício. O que ela vai nos trazer de benefício, usando o exemplo de Jesus, quando dentro do sofrimento, ele faz o quê? Perdoa. E logo após, vem a ressurreição, vem o ressurgimento. Mas nós mergulhamos na dor e ali ficamos. Nós não conseguimos enxergar um pouco a mais. E o propósito nosso da vida é a ressurreição, entre aspas. É o renascimento do espírito após a passagem da vida, após a nossa desencarnação, melhores do que entramos nela. Hoje nós temos a melhor encarnação de toda a nossa história, essa é a melhor que temos. Se não queremos, na próxima, passar o que estamos passando, ou ver como a gente vê outros por aí, em situações difíceis, vamos nos preparar o nosso futuro hoje. Para que na próxima, não importa se eu vou me chamar Maria, João, Joaquim, não importa. Eu vou ter outra identidade, outro corpo físico, eu espero que seja um pouquinho melhor do que esse, né? Vou ter, mas vou ter como espírito uma vida melhor. Outra vez não, né? Não sei. Mas vou ter. Por quê? Por que eu digo talvez não? Porque nós sabemos que Deus só nos dá a prova de acordo com o que a gente aguenta. E se eu me fortaleço nessa, eu sei que o meu passado, não se fale nele, por favor. Não é fácil? Então, numa próxima, eu posso ter uma prova pior, mas eu vou estar mais fortalecida. Eu vou ter mais força para passar. Claro, não estou fazendo comparação, por favor. Mas vamos buscar a vida de Chico Xavier. Olha o que aquele homem sofreu. As doenças, as provações. E ele foi forte, passou. Nós,
Acha que nós aguentaríamos uma prova como a dele? Tem aquele outro espírita, o gigante deitado. Como é que é o nome, Marcelo? Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, é isso mesmo, gigante deitado. Jerônimo Mendonça, vocês conhecem a história dele? Imagina, gente, a gente numa prova daquela. Imagina. E olha a fortaleza daquele homem numa cama. Sair viajando por todos os lugares, falando de Jesus, deitado numa cama. E aqui nós temos as pernas, nós temos um carro, nós dirigimos. Ir para o centro hoje? Não vou para o sul, não. Não vou, não. Casas que têm campanhas de ajuda, né? Como o Bezerra de Menezes. Mas não vou, não. Imagina, gente. Eu fico até com vergonha. Nem vou falar. Fechamos aqui com isso aqui. Gostaria de trazer para vocês uma historinha. É uma parábola. Dizem que um rei, preocupado com seus súditos, com o pessoal do seu reino, resolveu colocar uma pedra bem grande no caminho. E ficou escondido para ver qual era a reação dos transeuntes. Então ele viu que muitos transeuntes chegavam e via aquela pedra enorme no caminho, dificultando a passagem, e começavam a falar mal do governo, lamentavam, outros xingavam, voltavam um caminho atrás, todos muito irados com aquilo. Passou um tempo, veio um camponês que encontra aquela pedra no caminho, olha, analisa, pensa, busca um monte de ferramentas de pau, de galhos de árvore, troncos de árvore para remover aquela pedra. Soa, transpira, chega a chorar, porque as mãos estavam feridas, tentando remover aquela pedra. Mas ele consegue remover a pedra, sem nenhum lamento, sem nenhuma reclamação. Quando ele remove a pedra, ele encontra debaixo da pedra um tesouro, uma bolsa cheia de ouro e um bilhete dizendo: a recompensa é para aqueles que lutam para remover a pedra do seu caminho sem lamentações. E assim, somos nós, somos Deus para conosco. Não que Ele coloque a pedra, que é a pedra que nós colocamos e tropeçamos, foi colocada por nós mesmos. Mas Deus está nos dando a oportunidade de passarmos por esse caminho, encontrar as pedras que nós mesmos semeamos, para tirá-la do caminho. Com resignação, com força, com paciência e fé. Eu gostaria de trazer para vocês, é conhecido de todo mundo, somente para que a gente lembre que muitas vezes, durante o dia, eu pelo menos, sinto muitas vezes o peito apertado diante de alguma dificuldade. E uma das melhores coisas que existe é quando a gente, mesmo sem ser cantores, a gente solta a voz. Vocês se lembram dessa música? Viver e não ter... Não, pelo amor de Deus, eu não vou cantar, tá? Não quero assustar ninguém. Mas ele diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Porque é isso que nós somos, um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor. E será bem melhor pelo esforço que nós devemos fazer. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Independente da situação e do momento que a gente esteja vivendo. A vida é uma bênção. A vida é a misericórdia de Deus para conosco. E assim, como nos disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse é o propósito. Que Deus nos abençoe e nos guarde em sua paz.